E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão de eletromagnetismo que diz o seguinte: bússola aponta aproximadamente para o norte geográfico. Por quê? E aí a gente tem que afirmar ali algumas relações. As afirmações dizem porque o norte geográfico é aproximadamente o norte magnético, o norte geográfico é aproximadamente o sul magnético, o sul geográfico é aproximadamente o norte magnético e o sul geográfico é aproximadamente o sul magnético. A gente tem que definir quais estão certas e quais estão erradas. Bom, para a gente lembrar disso, o que ele está falando aqui, né? Sobre a Terra. Então, vamos lembrar qual é a característica da Terra. Quando a gente fala do planeta Terra, a gente precisa lembrar que esse planeta ele tem um campo magnético ao redor dele, tá? Mas antes, onde é que está o nosso norte geográfico, né? De acordo aí com a convenção geográfica, a gente aprende essa matéria, a gente sabe que o norte é a parte de cima aqui do globo, né? Norte geográfico. E o sul está na parte de baixo aqui, né? Sul geográfico. O campo magnético da Terra, ele é um campo magnético que realmente está associado aos polos, né? Eles estão próximos dos polos geográficos. Então, no polo sul geográfico, a gente tem um polo magnético ali próximo e tudo mais. Mas vamos entender o seguinte, ó. Se a gente olhar o campo magnético que existe ao redor da Terra, então, a gente desenharia algo mais ou menos assim, né? Ignorem aí a qualidade do meu desenho, mas o detalhe é o seguinte: e se a gente estudasse a fundo, esse campo magnético aí da Terra, ele teria uma orientação onde ele sai daqui de baixo e ele sobe até lá em cima, então ele teria essa orientação. Se a gente fosse fazer uma relação, imaginando ali como seria o campo magnético da Terra, né? Como seria o campo magnético da Terra se fosse um ímã, se a Terra fosse um grande ímã, ou se existisse um grande ímã lá no centro da Terra, como é que a gente imaginaria esse ímã, né? De acordo com o campo magnético que a gente então conhece, esse ímã seria um ímã em forma de barra, assim, né? Essa seria uma representação associada ao campo magnético da Terra. E o polo lá de baixo, o polo magnético lá perto do polo sul, ele teria que ser um polo norte. E o polo magnético lá próximo do polo norte teria que ser um polo sul. Aí tu tá olhando e já tá percebendo que são invertidos. Senhor, mas por quê? Porque um ímã em forma de barra, quando a gente estuda ele, né? Qualquer ímã, na verdade, ele vai ter um polo norte e um polo sul, tá? Ele vai ter um polo norte e um polo sul. Deixa eu desenhar aqui polo sul e polo norte. E pelo que a gente aprende desses campos, ó, a parte norte o campo sempre sai, o campo magnético, e a parte sul o campo sempre entra. Sempre sai do norte e entra no sul. Essa é a convenção do campo magnético quando a gente estuda. O campo magnético da Terra, ele vai seguir a mesma convenção, sai do norte e entra no sul, porque ele é um campo magnético, assim como todos os outros. Ele segue as mesmas leis da física, digamos assim como todos os outros. Vai ter os dois polos, sai do norte e entra no sul magnético, só que quando a gente compara, a gente vê que eles são invertidos. Ou seja, é uma questão bem simples de se responder para quem conhece, né? Então, quais alternativas, quais afirmações estão corretas? A afirmação 2, que diz ali, ó, o norte geográfico é aproximadamente o sul magnético, sim. E a afirmação 3, o sul geográfico é aproximadamente o norte magnético, sim. Sul geográfico com norte magnético, norte geográfico com sul magnético. Aqui a 1 está errada, né? Porque o norte geográfico não é o norte magnético. E a 4 também, né? O sul geográfico não é o sul magnético. Beleza? Então, olhando as alternativas, vemos ali que a alternativa A é a resposta certa para essa questãozinha. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. E era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.